Então, meu nome é Marina, eu sou professora do Departamento de Fonoaudiologia aqui da Unicef. E é um prazer ter estar aqui nesse dia, conversar com vocês. A gente tem um público diverso, né? Só para ter ideia aqui, quem é cuidador ou paciente. Profissionais da saúde, tem outras pessoas aqui, que não são nem profissionais da saúde e nem pacientes, cuidadores. Legal. Então, o tema da aula de hoje é desenvolvimento de linguagem. Então, eu vou explicar para vocês, né, algumas questões, assim, para vocês entenderem um pouco como a criança aprende linguagem, como ela aprende a falar e se comunicar. Então, a gente vai falar sobre alguns conceitos aqui para ficar um pouquinho mais claro, né? E depois a gente vai falar um pouco também sobre como acontece quando as crianças têm algum tipo de alteração de área de linguagem, tá bom? Então, a linguagem é algo muito abrangente, né? Tem muita coisa que está dentro dessa noção de linguagem. E quando a gente está estudando como uma criança aprende a se comunicar, a gente costuma, né, dividir um pouco algumas áreas para entender um pouco melhor como cada uma dessas habilidades se desenvolve. Então, eu vou partir, na verdade, daquilo que é mais abrangente, aquilo que é mais geral, para habilidades mais específicas que a gente tem que desenvolver. Porque a gente tem que entender como a gente se comunica, né, como é que a gente faz, né, para se comunicar com o outro, mas a gente tem que ter intenção também, né, de se comunicar. Então, tem vários aspectos que você precisa entender o significado das coisas. Então, o desenvolvimento da linguagem parece uma coisa muito fácil, muito simples, muito natural, que as crianças aprendem naturalmente, mas é super complexo. Aí depende de vários fatores. Então, eu vou passar por cada um desses aspectos, né, que compõem essa ideia, essa noção de linguagem, e depois eu vou diferenciar um pouquinho de fala também. Então, quando a gente faz para a gente começar essa diferença entre linguagem e fala, linguagem tem a ver com tudo aquilo que a gente quer comunicar para o outro. A gente tem pensamentos e a gente quer, de alguma forma, comunicar esses pensamentos para as pessoas, né? Então, a gente tem que aprender os nomes de palavras, a gente tem que aprender a montar frases, a gente tem que compreender o que os outros dizem, a gente tem que, de repente, para contar uma história, a gente tem uma sequência, com começo, meio e fim. Tudo isso entra, né, nessa grande habilidade de linguagem verbal, porque também a linguagem não verbal, né? A gente se comunica, de repente, né, muitas vezes, né? A gente se comunica pela nossa expressão facial, pelo nosso olhar, por gestos, né? E tudo isso é linguagem. A fala, ela já é mais específica para os sons da fala, a maneira como a gente produz os sons da fala, a maneira como a gente representa os sons da fala no nosso cérebro. Né? Então, a gagueira, por exemplo, é uma operação de fala, né? E que tem a ver com a programação desse movimento de fala e a sincronia, né? Eu tinha me perguntado antes sobre a gagueira, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, levantem a mão. Eu acho que é um tipo de aula bem interativa, mais interessante se a gente conseguir trocar ideias, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, essa luz, essa bolota de fora aqui, é o que a gente chama de pragmática dentro da linguagem. Tem a ver com o uso da linguagem. Então, eu tenho que ter intenção para me comunicar com o outro e eu tenho que saber algumas regras básicas de comunicação. Por exemplo, eu tenho que saber que eu falo, depois o outro vai me responder, o outro pode perguntar e depois eu vou responder. Isso a gente chama de troca de turno, certo? Então, se eu não faço troca de turno, ou eu vou falar sem parar e de repente o outro fica sem saber se comunicar, ou, na verdade, eu não vou entrar nesse jogo comunicativo. Tem várias outras habilidades que a gente pode pensar dentro da pragmática. Mais fácil mostrar para vocês vídeos, né? Porque a gente aprende muito melhor vendo essas situações. Então, eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar para vocês que essas habilidades que têm a ver com a intenção, né, de se comunicar, elas acontecem muito cedo no desenvolvimento. Então, mesmo antes da criança começar a falar as primeiras palavras, já no primeiro ano de vida, ela quer se comunicar, né? Ela tem intenção, e ela encontra um jeitinho para se fazer entender, certo? Todo mundo aqui que já teve contato, né, com bebês, sabe o que eu estou falando. Então, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, para a gente poder entender que tipo de habilidade a criança já começa a desenvolver desde muito cedo. Deixa eu ver.
Hanu. Já fiquei no YouTube, né? Já sabe o que funciona. Então, vejam que essa criança já sabe bastante sobre como a gente se comunica. Ela sabe, por exemplo, que para a gente conversar, você tem que estar olhando para mim. Né? E por que o pai está olhando para ela, está olhando para a televisão? A gente vai lá e vira a cabecinha do pai e você fala comigo, né? E está lá gesticulando, falando alguma coisa. Ele ainda não aprendeu, ou ela, né? Acho que é uma menina. Ela não aprendeu ainda quais são os sons da fala. Como é que ela pode fazer para que o outro de fato entenda o que ela está falando? Mas ela está tentando imitar o que os outros fazem, né? Então tem muito aqui de imitação do que acontece no meio social, na maneira como ela vê os outros se comunicando. E já tem desde muito cedo essa noção básica de que para a gente se comunicar com o outro tem que ter intenção e tem que ter esse direcionamento do olhar. Exatamente. Exato, ela tem que ser uma coisa que, ó, eu olho para você e você olha para mim, né? Então, ela vai indignada por isso, porque meu pai não está me olhando nesse momento, não é? Então, esse é um exemplo bem claro. Vou mostrar outros vídeos aqui para vocês verem também. Então, outras características dessa parte que a gente chama de pragmática. Não vai acabar nunca, né? Essa brincadeira é um jogo social muito divertido, né? Que a criança está aprendendo a fazer desde muito cedo, né? E ela está tendo atenção, então ela corresponde. Porque no começo, ela não tinha percebido ainda que o pai ia achar tão engraçado, né? Ela pegou ali, bom, naquela época as pessoas viam jornal, né, gente? Hoje em dia, e ela sabe, né? Ela interagiu, ela interagiu. Isso, então, porque as crianças compreendem antes de conseguir falar, né? Então, talvez ela já tenha entendido, por exemplo, né, que ler tem a ver com aquilo. Óbvio que ela não faz a menor ideia do que o pai faz de fato quando ele está lendo. O que ela associou até esse momento, provavelmente, é que ler significa pegar um pedaço de papel e blá 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 começar a falar alguma coisa. Entendeu? E é muito interessante isso, porque ela aprende isso por imitação também, né? Mas o ponto que eu acho que é muito legal desse vídeo, assim, ela começa simplesmente imitando o pai, fazendo alguma coisa como se fosse o pai, lendo jornal de manhã, por exemplo. Quando o pai começa a achar engraçado, aí ela começa a provocar o riso. Aí ela faz de propósito, para ver se justamente ele acha engraçado e aí entra nessa provocação, entre aspas, né? Isso a gente chama de jogo social. Então a criança já está entendendo tudo bem? A gente está entendendo que a criança desde muito cedo percebe que existem brincadeiras sociais, existe esse jogo social e que isso tem a ver com a comunicação, com a interação com o outro. Mesmo antes de falar, a criança não fala. Ela fala, ela está vocalizando, ela está tentando balbuciar, né, que é quando a gente experimenta os sons que a gente, né, consegue fazer. Mas ela ainda não tem nomes para as coisas, ainda não sabe dizer exatamente o que ela está sentindo. Tudo bem? Inteligente, exatamente. E mais um aqui para ilustrar
Tá no modo ali, o que é isso que está fazendo aqui? Ah, não tem sim, né? Será que ele viu alguém fazendo assim? É óbvio que sim, né? Ele está imitando, né? Então, se percebe que são nuances que já mostram se a pessoa está brava, se a pessoa está triste, pela entonação, por toda a linguagem gestual, corporal, né? Que a criança vai aprendendo muito antes de conseguir falar, certo? E é isso, o cachorro está lá prestando atenção, mas também está falando, tá sendo fica na sua e você não sabe. Então, dentro dessa parte que a gente chama de uso da linguagem, entra todas essas questões que a gente está falando que são desenvolvidas muito cedo no desenvolvimento. E aí a gente, obviamente, né, eu falo aqui sobre o desenvolvimento típico, para a gente entender também quando as crianças têm alguma dificuldade para aprender linguagem, algum aspecto da linguagem. Vocês já viram, conheceram crianças que não fazem essas habilidades, que não têm essa troca, esse contato mesmo antes de falar? Né? Então, por exemplo, tem vários casos entrando no desenvolvimento das crianças em que a criança demora ou não tem facilidade para perceber suas pistas sociais. O exemplo mais clássico disso são crianças, por exemplo, então, o exemplo mais clássico disso são as crianças com TEA, transtorno do espectro autista. E hoje em dia é bastante conhecido, né? O termo autismo é bastante difundido. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é. Mas as crianças autistas, elas têm dificuldade já desde o início, desde os primeiros meses, né? O primeiro ano de vida, a gente já consegue ver que ele não olha tanto, né, para as outras crianças, para os cuidadores, para os pais, não tem essa interação, essa noção de que se eu tenho, na verdade, que me revoltar e falar alguma coisa, eu vou colocar a mãozinha desse jeito, vou falar desse jeito. Ou esse jogo social, aquela brincadeira, né, da criança lendo e rindo com o pai, a gente chama esse processo de atenção compartilhada. Eu compartilho com você a minha atenção e faço no meu olhar que você preste atenção que eu estou lendo alguma coisa. Claro, não é lendo de verdade. Mas essa atenção compartilhada, as crianças autistas têm muita dificuldade de fazer. Sim, porque na verdade, nesses casos, não são casos que têm fuga, mas a criança aprende a lidar com essa dificuldade e aprende as regras sociais para conseguir compensar. Quando uma mãe consegue visualizar que o filho tem problema, depois de grande ele pode fazer o tratamento ou pior? Não, pode fazer o tratamento. A gente entende assim, a intervenção precoce ela é super importante, porque os efeitos, né, e a efetividade de uma intervenção precoce é muito maior do que uma intervenção tardia. Mas é óbvio que se essa criança demorou para ter um diagnóstico, é importante que mesmo quando adulta, ela tenha algum tipo de intervenção para aprender a lidar. É o que a gente estava conversando, né? Quando você tem um diagnóstico, a ideia do diagnóstico não é dar um rótulo e dizer, por exemplo, nesse caso do autismo, é uma criança autista ou não é uma criança autista. A ideia do diagnóstico é você entender melhor o que você tem. Porque quando a gente não entende o que a gente tem, a gente passa por preguiçoso, de repente, ou é uma pessoa que é mais tímida, desatenta, não é? Então pode acontecer. As pessoas colocam na conta de, é o jeito dele. Né? Quando, na verdade, em alguns casos, né, se realmente o indivíduo tem esse diagnóstico, é uma dificuldade que ele tem para aprender a socializar com os outros. Então, na hora que você dá o diagnóstico, você ajuda o indivíduo a entender, em primeiro lugar, entender de onde vem essa dificuldade e buscar um tratamento, buscar uma forma de compensar essa dificuldade. Então, o autismo, por exemplo, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, não tem cura, mas tem tratamento. Tem formas de você aprender a lidar com essa dificuldade para, enfim, ter uma vida mais saudável, para ter mais bem-estar, para conseguir ter sucesso, por exemplo, acadêmico, sucesso profissional, para se relacionar melhor com os outros, para construir família, coisas do gênero, entendeu? Depende muito, porque, por exemplo, uma condição como TEA, ela é muito variável. Você tem desde indivíduos que não conseguem aprender a falar, até aqueles indivíduos que têm altas habilidades. É muito variável. Então, não é dizer que tem autismo vai ser a mesma coisa. Depende sempre de uma avaliação
escola, por exemplo, em uma alfabetização, ou até mesmo, quando é algo mais leve, pode passar despercebido por toda a fase escolar e aparecer só na idade adulta, né, de uma forma mais... Então, a mãe ou o médico, não sei, não percebendo isso na criança, quando é descoberto quando adulta, o tratamento é prejudicado. Assim, a gente sempre vai recomendar tratamento. O que acontece é que todas as crianças não aprendem mais rápido. A gente tem uma plasticidade cerebral muito maior quando a criança é pequena. Então, a criança vai aprender mais rapidamente, sabe? Quando ela é pequena. Então, é a mesma coisa. Quando a criança, quando já é um indivíduo adulto, ele vai aprender também, o tratamento vai ser importante, mas ele não é tão efetivo como ele é quando a criança é pequena. Agora, não quer dizer que ele não precise do tratamento quando é adulto. É o que eu falei, você aprende a se reconhecer, a entender melhor as suas dificuldades, as suas habilidades, e aprende com terapia e com grupos que têm, né, acho que essa possibilidade de trocar informação com pessoas que têm o mesmo diagnóstico, né, é muito importante, porque a gente consegue ver que não somos só nós, que temos aquela função, e enfim, são situações muito ricas aí. Então, fazer o diagnóstico eu acho que é importante em qualquer fase. Quanto mais cedo, melhor. E o tratamento também, quanto mais cedo, melhor. Mas em qualquer fase da vida é importante. Você vai chegar ainda na fase adulta, quando é descoberto? Eu não vou falar da fase adulta aqui. Hoje eu vou falar mais sobre essa parte do desenvolvimento infantil mesmo, porque a gente tem uma horinha só, então eu preciso escolher um tema mais. Eu só queria colocar uma adendo que quando é descoberto na fase adulta, aquela criança não foi diagnosticada como ela é assim mesmo, tá, igual você falou, e quando ela é descoberta na fase adulta, ela poderia ter mais sucesso no tratamento do que antes descoberto na fase adulta. Conseguiu entender? Com certeza. Quando ela é identificada como criança, a chance dela ter mais sucesso no tratamento e na vida é maior do que na idade adulta. Então, a atenção da mãe é redobrada De todo mundo. A gente tem que aumentar a conscientização das pessoas, de uma forma geral, para entender como é que é o desenvolvimento, né, infantil. Porque quanto mais os pais estiverem atentos a isso, os pediatras, os médicos de uma forma geral, os professores, que são muitas vezes os primeiros profissionais que vão entrar em contato com essa criança desde cedo. Quanto mais todas essas pessoas estiverem conscientes, né, do que olhar, do que observar, e de como está o desenvolvimento da criança, mais chance ela tem de conseguir ter uma intervenção precoce. Então, porque a maioria não souber quando é adulto, mas ela não era assim quando era criança. Foi agora, não, ela sempre teve o olhar que não estava. Mas hoje em dia a gente tem uma condição diferente, porque tem muito mais conscientização e a gente sabe que a intervenção precoce é melhor. Então, a gente tem cada vez mais essas tentativas cedo, sabe? Isso aí é super importante. Viu? Por exemplo, a gente sabe, na fala, a gente usa os músculos, né? Tem assim, usei a língua também. É trabalhado isso, para que adolescente, articulando. Agora eu estou dando certo. Faz parte da fala. Lembra que eu comentei? Aí a coisa também deu A gente tem uma prática de linguagem, e aqui eu quero falar, como eu vou falar, como eu vou construir as frases, quais palavras eu vou usar. Esse é o pensamento, né? Também de como eu vou pensar em organizar as ideias em linguagem. A outra parte é a fala, entra mais no que você está falando, tem mais uma parte física. A parte que. Doença, então na fala eu vou falar mais assim. Tá bom. Combinado? Tudo bem, gente? Então vamos lá, a gente vai só dar dois exemplos para vocês aqui, eu já mostrei os vídeos, para mostrar que essa parte do uso, eu dei exemplos aqui de crianças muito pequenas, né, no primeiro ano de vida. Mas essas habilidades sociais, para entender o contexto, elas também são desenvolvidas até a idade adulta, né, como a gente estava falando aqui. E a gente vai ter, por exemplo, algumas habilidades que são muito mais difíceis, ou são mais, vou chamar de nuances aí da linguagem, que envolvem o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Vamos supor que alguém pergunta para mim, sei lá, na hora de pergunta para mim, você pode ir comigo ao mercado? E eu falo, eu estou super atrasada. Será que eu vou ao mercado com ele?
de repente estão andando na rua e encontram alguém, um amigo, uma amiga, que vocês não veem há muito tempo. E aí, de repente, você fala assim, nossa, que saudade, tão legal, não sei o que, a gente não vai, vamos combinar de almoçar um dia? Aí o outro vai lá e fala, beleza, vamos marcar. Esse almoço vai acontecer? Nunca. Nunca. Não vai, né? Quando a gente fala assim, vamos combinar de almoçar um dia, é quase como se você dissesse assim, poxa, eu gosto tanto de você, queria tão legal se um dia a gente fosse almoçar, mas na prática a gente não vai almoçar, né? Isso aqui, na nossa cultura, no Brasil. Se eu estivesse na Alemanha, por exemplo, e falasse, e aí, vamos almoçar um dia? A pessoa ia pegar a agenda e falar, beleza, quando? Isso depende da cultura. É cultural, é cultural. Depende de entender quais são as regras sociais, as regras de comunicação em diferentes lugares. Às vezes você deixa a comida pronta e a pessoa não aparece, não chega. Já aconteceu isso comigo. Então depende do quanto, por exemplo, na hora que você fala alguma coisa do tipo, vem almoçar lá em casa, se você realmente está querendo dizer aquilo, né, você, né, de alguma forma tem que marcar realmente ali o dia. Ou não, tem lugares que, por exemplo, você fala passa lá em casa e a pessoa vai passar, né, normalmente em cidades menores, né, essa coisa que é um pouco mais familiar, assim, né. Mas eu estou dando esse exemplo só para mostrar para vocês que muito da nossa linguagem depende de entender o contexto em que a gente está, entender a cultura, entender quem são as pessoas que são nossos interlocutores, né, as pessoas que estão junto com a gente ali nessa comunicação. E tem muito da linguagem que é aquilo que não é dito, que eu tenho que inserir com base no contexto. Tá bom? Aí a gente passa para essa outra bolota aqui mais azul claro, que seria relacionado ao conteúdo da linguagem. Isso a gente vai chamar de semântica. Então, o conteúdo da linguagem tem a ver com todo o conhecimento de mundo que eu vou aprender, até chegar nesse ponto de, por exemplo, dar nomes a coisas. Porque a criança, quando é pequenininha, nesse primeiro mês de vida, ela ainda não tem muito conhecimento sobre como as coisas funcionam no mundo, não é? Então, ela vai ter que aprender e construir esse significado nesse primeiro ano. Então, eu gosto de pensar nessa relação entre diferentes habilidades que a criança vai aprendendo ao longo do desenvolvimento. Então, eu coloquei aqui para vocês. Ação, a criança está crescendo, né, e ela vai começar a ter desenvolvimento motor, ela vai aprender a fazer os movimentos para conseguir aquilo que ela quer, ela vai ter autônomo, vai começar a ter controle, né, para ficar realmente uma postura ereta, ela vai aprender a se locomover no espaço, não é? Então, tudo isso está dentro do desenvolvimento motor. Cognição tem a ver muito com a inteligência, ela vai começar a aprender coisas do mundo, certo? E ela, se ela é uma criança com a inteligência preservada, ela vai aprendendo com o tempo a representar as coisas, como as coisas funcionam no mundo. E junto com isso, ela vai aprendendo a linguagem. Então, por exemplo, ela vai aprender o que significa o mamar, que é algo que faz parte da rotina e da vida de um bebê, e daqui a pouco ela vai aprender que aquilo que ela, né, tem uma relação afetiva, que alimenta ela, que acalma, que é quentinho, tem toda essa parte do afeto envolvido, aquilo tem um nome. E que quando a mãe fala vamos mamar, é esse contexto que ela está se referindo, entende? Ela vai começar a associar o som que ela está ouvindo àquele contexto todo. Mas isso, claro, demora um tempo, não só para a criança ter essa experiência, mas porque ela tem que ir se desenvolvendo e amadurecendo ao longo desses anos. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia que é bem, né, básica, assim, nessa área, que é o seguinte: conforme a criança vai se desenvolvendo, se ela é recém-nascida, e ela ainda não consegue atuar de forma voluntária no mundo. Né? Quando o bebê nasce, os atos, né, motores que ele faz são basicamente reflexos. Né? Se a gente pensar, por exemplo, ele aprende já, ele sabe sugar o leite materno, né, e mamar, por reflexo, por ato reflexo. Claro que ele vai aprender depois a ser mais eficiente, né, nessa mamada, e cada vez mais ele vai aprender a usar de forma voluntária todos os músculos que ele tem para conseguir fazer isso de forma mais efetiva, né, para mamar de forma mais efetiva. Ou, por exemplo, ele nasce, o que acontece com o neném na hora que ele nasce, no caso? Ele chora, certo? Então, existe o reflexo também do choro. Depois ele vai aprender a chorar para conseguir alguma coisa. Ele vai entender que toda vez que ele chora, a mãe e o pai chegam, acolhem ele, de repente dão de mamar, ou de alguma coisa. Ele vai aprender que se ele chorar, ele consegue a atenção dos pais e consegue aquilo que ele quer, certo? Então a criança vai aprendendo a partir daquilo que antes era só reflexo, não que seja pouca coisa, mas aquilo que era reflexo,
vai começar a ser voluntário, vai começar a ser alguma coisa que a criança vai fazer de propósito. Tá bom? Quando a criança está nessa fase, ela já começa a ter algum tipo de controle voluntário, ela está começando a ter, né, controle de tronco, então ela já consegue levantar a cabecinha. E aí, se por exemplo tiver um chocalho no berço, ela nesse momento já consegue ver que tem um chocalho. Enquanto ela está nessa fase anterior, se você colocar um chocalho e ela está deitadinha, ela não quer ver, porque ela não tem esse controle motor para agir no mundo. Né? Agora ela já tem. Só que ela ainda não tem, como ela não está ainda com a postura ereta, ela não consegue desenvolver esse braço motor para pegar o chocalho com precisão. Então, se ela está desse jeitinho e ela quer esticar a mãozinha para pegar o chocalho, o que vai acontecer? Ela vai cair, certo? Porque ela vai estar não vai estar com apoio suficiente para conseguir de fato pegar aquele objeto. Né? Mas ela vai começar a ter essa intenção e esse movimento para tentar alcançar aquilo que ela quer. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer um exercício com vocês. Imaginem que vocês têm uma garrafa de água na frente de vocês. E vocês vão pegar essa garrafa de água e tomar água. Façam isso, esse gesto, só para a gente poder pensar nisso. Pega a garrafa, uma garrafa que não existe, e coloca, enfim, toma essa água. Vocês foram com este gesto, certo? Porque este gesto é o gesto para pegar uma garrafa d'água. Vocês concordam que vocês têm que ter uma representação do que é uma garrafa d'água para pegá-la? Se você não tem uma representação, você vai fazer. Quer dizer, vamos fazer agora uma outra coisa. Finjam que vocês vão pegar uma caneta que está na frente de vocês e vão escrever. É outro gesto. A ação é a mesma, é pegar. Só que se eu vou pegar uma garrafa, eu sei que a garrafa ela é um cilindro. Eu preciso fazer este movimento. Pode ser maior, pode ser menor, mas eu vou fazer esse movimento. Já uma caneta não tem nada a ver com a garrafa. Embora também seja um cilindro, mas bem menor, eu preciso usar um movimento de pinça. Então, para eu conseguir fazer esse gesto corretamente, eu tenho que ter uma representação do que é uma caneta, qual é o formato da caneta, é tudo mental, é uma representação mental. Certo? Então, a criança vai construindo, conforme ela vai brincando com os diferentes objetos, ela brinca com a bola, ela sabe que a bola ela pode arremessar, ela pode chutar, ela sabe que se ela jogar a bola vai rolar e vai bater em outro lugar, ela vai aprendendo isso. Se ela jogar um chocalho, o chocalho não vai rolar do mesmo jeito. Né? Então, ela vai aprendendo por meio das brincadeiras e das experiências que ela tem no mundo, como que ela faz para poder justamente representar os diferentes objetos e as ações que ela tem que fazer para poder pegar ou usar esses objetos. Tá bom? Isso é o que a gente vai chamando de sistemas de objetos, são esses esquemas mentais dos objetos, a representação que ela tem dos objetos, e os esquemas de ação. Quando ela está nessa fase, agora ela já sempre tem apoio. Então, olha só, a vida dela já mudou bem. Ela tem as mãos livres para explorar. Então, agora, ela já consegue explorar muito bem, muito melhor, os objetos. Ela consegue pegar com as duas mãos. Claro, ela vai levar a boca, porque a maneira como a bebê explora os objetos, ela usa bastante, né, a boca e essas informações sensoriais da boca para poder reconhecer os objetos, mas ela usa muitas mãos também. E quando ela já estiver andando, aí o céu é o limite, né? Ela vai tocar o terror e vai sair andando, enfim, e aí ela vai explorar muito melhor as coisas do ambiente dela. Então, eu estou colocando isso para vocês entenderem que conforme a criança vai desenvolvendo essa parte motora e vai aprendendo a ter um controle motor maior, ela também vai refinando as representações que ela tem sobre todos os objetos e sobre como ela pode usar os objetos e qual é a função dos objetos. Então, ela vai começar a entender, já por volta de um ano, que se eu der uma colher para ela vai comer alguma coisa. Mas se eu der uma caneta, ela vai escrever. Né? Então, ela vai variando os objetos com as suas funções. Né? E nesse momento, então, quando ela começa a representar o que é ação e o que é objeto, ela começa a ter a possibilidade de usar palavras para representar isso. E os esquemas de ação vão dar origem aos verbos, os esquemas de objetos vão dar origem aos substantivos. São as primeiras palavras que a criança fala. Quais são as primeiras palavras que a criança fala? Mamãe, papai, os pais esperam que sejam essas, né? Mamãe, papai, aula, água, papá, é tudo que tem a ver com a rotina.
parte da rotina, dessas experiências que ela vai ter, né? Então a criança vai começar a falar as primeiras palavras que tem a ver com os desejos dela, com todos os afetos que estão relacionados a ela, e normalmente eles têm relação com o substantivo, as coisas que ela quer, na verdade, utilizar, que ela quer pegar, e os verbos são as ações que ela quer desempenhar. Então, nessa fase, mais ou menos ao redor de um ano, o que acontece? A criança está criando esses esquemas mentais que eu falei, né? Esquema do que é uma bola, esquema do que é um boneco, esquema do que é comer, esquema do que é jogar. O que ela vai fazer agora é começar a mapear como é, porque toda vez que ela brinca de bola, o que acontece? Os pais também, os pais, os cuidadores, quem está ali brincando com ela. Está falando o tempo inteiro, pega a bola, joga a bola, dá a bola. Você sabe que o tempo inteiro ela está ouvindo bola, 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 enquanto ela joga a bola? Então ela vai começar a mapear aquilo que eu gosto de brincar, que rola, que eu gosto, que eu chuto, chama bola. Porque toda vez que eu pego esse negócio ali, eu fico ouvindo bola, bola, bola. Né? Então a criança vai associar, isso aqui é bola. A mesma coisa, isso aqui é jogar. Ó, toda vez que alguém faz alguma coisa assim, e arremessa alguma coisa, eu ouço, joga a bola, joga o boneco, joga qualquer coisa. E assim por diante. Por quê? No fim das contas, aprender o conteúdo, esse significado das coisas, é uma atividade simbólica. É um símbolo, gente. O nome que a gente dá para aquilo é um símbolo. E ele é muito importante porque, quando a criança é pequenininha, ela só percebe aquilo que está no ambiente dela. Tem uma tarefa muito interessante para fazer com criança, que é assim, ela está lá brincando, no sentido, estou brincando com isso daqui, estou explorando, não sei o quê, e aí, de repente, o pai vem e cobre isso com um lençol. Tá? Vamos fingir que a criança tem 9 meses, mais ou menos. Ela cobre aquele brinquedinho do lençol. O que vocês acham que a criança vai fazer? Vai puxar o lençol. Não vai, quando ela tem 9 meses, ela não vai puxar, sabe por quê? Se você cobriu e ela não está mais vendo, aquilo não existe. É isso que ela acha. Não é ela desliga, ela não tem representação ainda do que é isso. E a gente só consegue entender que aquilo vai continuar sendo aquilo, mesmo que eu não veja, se eu tiver uma representação desse falar todos os dias, para construir a representação, você tem que falar e usar todos os dias. Mas o que eu estou querendo dizer é que na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente representa o que é um controle, ou representa o que é uma bola, certo? Mas enquanto eu não represento o que é uma bola, se eu não estiver na frente da bola, eu já não sei que a bola existe mais. Então, enquanto eu não tenho uma representação e eu não consigo entender que ela vai continuar sendo uma bola, mesmo que eu não esteja vendo, não dá para dar um nome para isso. Entende? Porque o nome representa alguma coisa que eu já sei o que é. Se eu falar uma palavra em russo para vocês, eu também não falo russo, nenhum de nós vai saber do que a gente está falando, né? Porque eu não sei qual é o nome para aquela coisa. Se eu falar vamos supor que seja um objeto novo, que eu nunca vi na vida, alguém me fala esse nome, também não vai fazer sentido, porque eu não sei do que a pessoa está falando. Não é só que eu não sei o que é o nome, eu não sei o conceito daquilo, entendeu? Então, o que eu estou querendo trazer é que nesse desenvolvimento, a criança tem que começar a entender que as coisas vão continuar existindo no mundo, mesmo que ela não esteja vendo. E para isso acontecer, ela tem que representar o que significam essas coisas. E para representar, ela tem que ter experiência fundamental nessa parte. Agora, se você vai com uma criança mais velha do que 9 meses, já 10, 11, 12 meses, aí sim, a criança, na hora que você cobra, ela vai tirar. Porque ela fez uma mudança importantíssima. Agora ela sabe que mesmo que ela não esteja vendo, aquele objeto ainda está existindo, portanto ele está aqui embaixo. Nesse momento, ela é capaz de falar as primeiras palavras. Porque aí, falar as primeiras palavras significa dar um nome para uma coisa. E, por exemplo, eu pedi para vocês, finjam que vocês estão pegando uma garrafa de água. A garrafa de água não está aqui. Mesmo assim, vocês fizeram o gesto de pegar a garrafa e tomar. Por quê? Porque estão imaginando. E para imaginar, você tem que ter uma representação mental do que significa isso. Certo? Tudo bem? Beleza. Então, essa é a parte do conteúdo. Agora a gente vai para essas partes mais esverdeadas, né, de atividade cognitiva, que tem a ver com a forma da linguagem. Então, a gente já viu que a criança tem que ter intenção para se comunicar com o outro, certo? Que ela tem que aprender que existem algumas regras, eu tenho que olhar, tem que ter
não tem nada. Eu vou conseguir me comunicar? Não vou, porque eu não tenho a forma da linguagem, nesse caso, a língua turca. Entendeu? Então, a criança tem que aprender agora a forma. Como que eu faço para chamar cada coisa, quais são os sons que eu tenho que usar e também como que eu formo as frases. Porque existem regras aí, não é uma coisa aleatória. Né? A gente não pode construir uma frase de qualquer jeito, tem que ter uma lógica aí, e isso envolve a aprendizagem de uma língua. Então, eu vou voltar para aquele nosso esqueminha aqui, que tinha a ver com a ação, a cognição e a linguagem. E o que vai acontecer? Agora, eu vou relacionar essa parte da linguagem não mais ao conteúdo, às representações, ao significado, mas à gramática, em primeiro lugar. Quando eu falo gramática aqui, gente, só um parênteses, tá? Eu não estou falando da gramática que a gente aprende lá no ensino fundamental 2, que é quando, né, se vocês voltarem lá no tempo, no sexto ano, mais ou menos, a gente aprendia a classificar a gramática das frases. Não é isso, porque para aprender a classificar o que é uma oração subordinada, o que é uma oração subordinada e tal, eu tenho que já estar numa outra fase, num outro estágio, e eu tenho que ter uma consciência de como a língua se estrutura. Não é disso que eu estou falando, porque um bebê não tem a menor possibilidade de saber o que é uma frase, inclusive. Né? Eu estou falando simplesmente que uma criança pequena, de 2 anos, 3 anos, principalmente, ela pode não entender nada, não saber o que é uma frase, mas ainda assim ela fala uma frase direito. Tá? As crianças aprendem sem saber que elas estão aprendendo. Não é? Então, ela vai aprender. Então, o que acontece é que o cérebro da gente, ele é muito bom para aprender padrões. Ele consegue captar os padrões sem que a gente saiba que ele está captando esses padrões. E esses padrões aqui, nessa parte, tem a ver com a gramática da língua. Ou seja, quais são as palavras que eu posso combinar com várias para formar uma frase? Por exemplo, se eu falar 2 frases para vocês, e vocês vão dizer o que parece que soa mais com o português, tá bom? Então eu posso falar assim, sei lá, a menina caiu no chão. E eu posso falar, no chão a menina caiu. Tudo bem? Qual soa mais com o português? A primeira ou a segunda? A primeira, né? Por quê? Porque normalmente no português, a gente costuma falar antes quem é o sujeito da ação, quem é que está fazendo aquilo, aí a gente fala o que ele fez e tem um complemento. Não é errado eu falar no chão a menina caiu, mas parece uma coisa meio poética, né? No chão a menina caiu, parece que eu estou declamando uma poesia, não é? Agora, se eu falar, por exemplo, caiu menina A no chão, aí já vai errar. Nossa, mas está totalmente errado, né? As palavras são as mesmas. Como é que a criança aprende? É a ordem. Como é que ela sabe qual é a ordem? E como que ela faz para aprender a ordem? Se ninguém ensinou para ela. O cérebro é maravilhoso, ouvindo, mas o cérebro vai aprendendo que algumas combinações podem acontecer e outras não. Porque se fosse só ouvindo, a criança só falaria aquilo que ela já ouviu. Só que a criança não faz só isso. Tem uma fase que ela só vai imitar. E vai ter uma fase que ela vai começar a construir coisas novas. E se ela só falasse aquilo que ela está ouvindo e imitando, ela só reproduziria o que ela já ouviu no mundo. Entendeu? Então ela começa reproduzindo, ela começa imitando. Mas depois, o cérebro dela aprende sem ela perceber quais são as regras de combinação que podem, quais são as ordens das palavras que funcionam e as que não funcionam. E ela vai fazer isso sem nem perceber. E isso é interessante porque quando a gente fala uma ordem das palavras que não tem a ver, vem um estranhamento, né? Você fala, nossa, nada a ver. Né? Depois que esquisitíssimo, né? Então, a criança consegue perceber desde muito cedo o que é muito estranho do ponto de vista da frase, da maneira como ela monta a frase, e o que é normal. E isso acontece porque a criança consegue aprender essa gramática da língua, tá? Mas antes dela... Eu tenho uma com 13 anos, não tenho saber, mas ficou o contrário, porque agora ela fala coisa que não tem nada a ver, mas contra ela faz sentido, mas eu acho que é uma tendência da geração. Aí é muito curioso que ela história de internet, então de palavras, ela dá sentido a alguma coisa, mas que eu que estou aprendendo, eu não entendo nada. Mas para ela faz sentido. Mas é toda turma que fala. Então acho que é um conflito mais de geração.
da minha avó eram diferentes das gírias que eu usei na minha geração, que é diferente das gírias dos adolescentes atuais. Mas a forma de combinar a ordem das palavras é diferente? Pra mim, Você consegue dar um exemplo? todo corrigindo ela. Não tem problema, mas por que você tá falando isso? O que isso significa? Então, mas aí será que não tem a ver com aquilo que a gente falou de significado? Será que não é essa parte do conteúdo? Ela fala palavras que você não conhece? Provavelmente. Então, aí é porque essa geração está usando palavras para se referir a coisas que são diferentes que a gente não conhece. Mas essa parte da forma, eu estou perguntando porque é muito difícil, numa língua, as pessoas passarem a construir a ordem das palavras de um jeito que não faz sentido, entendeu? Então, por exemplo, eu posso falar, sei lá, você lembra de alguma gíria que ela usa? Agora não vem, né? Mas enfim, eu posso falar uma palavra que de repente você não conhece, mas eu posso falar assim, mãe, hoje eu quero usar o blá blá blá. Eu estou construindo a ordem das palavras na frase, tá igual à maneira como a gente constrói. Só que tem uma palavra que ela está usando que você não conhece, que não é da sua geração. O sabor. Aí o sabor pra mim é o sabor, mas é um sabor que quando vai chegar, sei lá. Mas aí legal. de curativo, né? Que a nova geração, ela inventa novas formas. Claro, mas é que quando é a gente, quando é a nossa geração, a gente não tem. Então, aí a gente tem que se diferenciar. Mas a gente vai ficar Você entendeu o que ela falou, né? vai ter que aprender. Isso daí eu acho uma. O energético tem gin, não tem gin, mas tem sabor de gin. Então o sabor O alcoólico é sem sabor. então dele, Só que tá no sabor. não, tipo, ela não dá pra explicar. Ela fala muito, pra você lembrar. Vou dar um exemplo, mas ele foi fundamental. Ele fala o sabor do Entendeu? Isso aí não é. Bom, resumindo, Exato. Parece que é E não é. ou o contrário, né? Quando uma pessoa começa um negócio, lembra da outra, nem lembrou aquele já passa a outra. Então, aí, muitas vezes tem a ver com o fato dela não terminar aquele tópico e já está mudando, porque ela está pensando em várias coisas, né? Mas aí volta para aquele ponto aqui, ó, é ponto da linguagem, ela tem que entender que tem que terminar um assunto para começar o outro. Então, você percebe que assim, as coisas se relacionam. Eu estou dividindo aqui para vocês entenderem que indivíduos que vão ter indivíduos que vão ter mais dificuldade, por exemplo, numa habilidade ou em outra. Né? Mas acho que o exemplo que você está trazendo, ele tem bastante a ver com palavras que a gente usa de uma outra forma, por exemplo, nessa geração. Mas não tem tanto a ver com essa parte que eu estou comentando, da ordem das palavras na frase e de como a gente constrói. Né? Ou aqui também é o seguinte, ó, quando eu era pequeno, né, meu irmão uma vez foi lavar o carro com meu pai. E aí ele falou assim, pai, vai lavando a frente, depois eu faço lavando a traseira. Porque na cabeça dele não existe traseira do carro, tudo que existe frente, não é? Então isso é uma regra de combinação que ele percebeu que o finzinho tem a ver com a frente e o eira. Se tem o trás e o eira vira traseira, se fica frente e o eira não vira frente. Né? Então o que acontece? Para ele fazer esse tipo de erro, inventar essa palavra, ele inventou com base nas regras da nossa língua. Eu posso combinar realmente pedaços de palavras para montar palavras. Mas nesse caso, essa palavra não existe. Por que existe traseira e não existe fronteira? Não tem explicação para isso. Né? Então tem a ver com regras de combinação, ou de palavras, ou regras de combinação das palavras nas frases. E algumas crianças, a maioria, faz isso muito naturalmente, e algumas crianças têm dificuldade para aprender essas regras de combinação. E vão ter a solução que a gente chama de gramática. Exato. Então, beleza, combinação de palavras. E é isso, o nosso cérebro está o tempo inteiro ali calculando e fazendo, abstraindo esses padrões, entendendo esses padrões, para poder justamente gerar essa frase. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, né, que faz isso, ela cria
vamos chamar assim, né? Ele sabe como funciona. E da mesma forma, a gente pode pensar nessas relações para a fala. Então, se a gente pensar essa ordem das palavras na frase, tem a ver com a forma da linguagem, qual é a ordem que é usada, por exemplo, no português ou em outras línguas, e a parte dos sons também tem a ver com a forma, porque eu tenho que reconhecer o que o outro está falando, saber quais são os sons, para identificar realmente o que está falando. Então, a criança vai ter que aprender essa parte da fala. E na fala, que tem a ver com como eu falo isso, a gente vai ter uma parte que é a representação do som, e uma parte que são os músculos, como a gente planeja e coordena todos esses músculos, que não é só a língua, tem vários músculos que a gente tem envolvidos em várias, em coordenação, que também não adianta eu acionar vários músculos, não for na ordem certa, né? Então, eu tenho que ter uma representação do som que eu quero falar, eu tenho que planejar o movimento, né, para falar em sequência. Eu estou falando de vocês, imagina a quantidade de músculos que a gente não está ativando o tempo inteiro que a gente está falando, né? Tem vários sons na sequência e eu estou coordenando tudo isso, né, e fazendo de uma forma natural. Então, a gente vai ter que aprender na fala tanto a representação dos sons, quanto o planejamento motor, que a gente chama de planejamento dessa fala. E nesse caso, quando a criança apresenta ou problema e a dificuldade, existe o tratamento, cirurgia, como é encaminhado? Tem que tentar, em primeiro lugar, a parte importante é fazer um bom diagnóstico. E a gente pode ter crianças que falam errado por diferentes razões. Então, por exemplo, algumas crianças falam errado porque elas têm dificuldade para representar o som. Ou elas não ouvem bem o som, ou elas ouvem bem o som, mas elas não representam bem a diferença entre um som e outro. Elas acham que é o mesmo som, entendeu? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É como se ela é um corpo de especialidades, né, para esse diagnóstico, né, e encaminhar para a minha sobrinha, por exemplo, ela fazia de pequena um exercício de comer a gelatina, mas no canudinho, justamente para trabalhar na atividade. Então, daí a gente tem essas crianças que vão ter alguma dificuldade com a fala, não porque elas não representam bem, mas porque elas não planejam o movimento direito. E vão ter algumas que não conseguem executar os movimentos. Então, é como se fosse assim, são várias etapas. Tá? Tem a etapa de saber o que é, qual é o som, tem a etapa de planejar, vamos coordenar tudo que a gente tem que fazer, e tem a etapa que é fazer de fato o movimento. Esse exercício da gelatina que a senhora pensou tem a ver com essa parte final, tá? Que é deixar essa musculatura tonificada. E ela fez isso vários anos. Mas às vezes a gente tem que trabalhar de um outro jeito. Porque às vezes o problema não está aqui, na força desses músculos, mas está na maneira como eu vou organizar os músculos e coordenar, entendeu? Então depende de como eles têm que ter uma boa avaliação, para a gente entender em qual dessas etapas a criança está com dificuldade, quando ela tem dificuldade. Tá bom? Eu falei, parece simples, mas é complexo, é bem complexo. A fala é bem complexa. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou partir para essa parte, que é o seguinte. A criança, quando ela é pequenininha, aqueles vídeos que eu mostrei para vocês, elas não falavam ainda, certo? Mas elas estavam vocalizando. Vocalizando. Vocalizando, quando ela faz um som, normalmente é vogal. Está com A, um E, um I, um O, um U misturados, tá bom? Quando a criança começa a fazer outros sons que a gente vai pensar nas consoantes, eu chamo isso mais de balbucio. Então ela vai começar a experimentar uns sons que são um pouquinho mais complexos. Por exemplo, bubu dadá, que é o mais conhecido, não é? Então, quando ela começa a fazer essa emissão de sons, que não são só vogais, não é só esse au, ai, au, au, é um som um pouco mais complexo, a gente vai chamar isso de balbucio, tá bom? E são coisas muito importantes, a criança precisa fazer esse balbucio, e é um ótimo indicativo de que ela vai desenvolver a fala e a linguagem bem. As crianças que têm dificuldade nessa parte da fala costumam ser mais quietinhas. Elas costumam não ter tanto esse jogo, né, de sons que ela é capaz de produzir. Ou quando elas falam alguns sonzinhos, são sempre os mesmos, e não é mais gritinho, sabe? Não é realmente um som que ela consegue produzir. Costuma ser mais um gritinho. Então, é muito importante a gente ver nesse primeiro ano de
letras, eu vou chamar de som. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é que existe uma lógica em todos os sons. Esse grupo de sons aqui, que a gente chama de inclusiva, são sons que explodem. Então, por exemplo, tentem fazer o som do P contínuo, sem parar. Vê se vocês conseguem. P, não, mas ele tem dois. Não dá, né? Pode, né? Ele para, ele termina logo. Por isso que chama explosive, porque ele explode. Então tem sons que explodem. Quais são esses sons que explodem? Tem sons que explodem, tá bom? Outros sons, a gente chama de fricativas, que são sons compridos. Agora, se a gente fazer a mesma coisa com o som do... Dá pra identificar? Dá, né? Dá bastante. Isso é outro tipo de som. São sons que são compridos. Tá bom? Então, tem sons da língua que a gente pode identificar. Tá? Tem alguns sons, que essa vai ser uma novidade para vocês, eu acho. Tem alguns sons que são casinhos do outro. A única diferença é que a gente liga o motor aqui na laringe. Então, ó, vamos fazer primeiro o som do fio. Coloquem a mão no pescoço. Tremeu alguma coisa aqui? Não, né? Agora façam o som do... Agora tremeu. Volta pro... Vocês percebem que é igualzinho aqui? Vocês já tinham percebido que o S e o V são irmãos? O S e o V. São irmãos, assim, porque a gente produz do mesmo jeito. A boca é igual, dá pra fora. É o dente no lábio. A diferença é que um liga o motor e outro não. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que existe uma lógica de organização de sons. Tem sons que se parecem com outros, tem sons que, por exemplo, explodem, tem sons que são compridos, tem sons que a gente faz pelo nariz. Tá bom? E a criança vai começar a aprender a classificar esses sons, a organizar esses sons para conseguir aprender todos os sons da língua. E como que ela vai fazer isso? Primeiro ela vai começar a representar melhor o som, a forma que ela ouve cada som mesmo, dependendo da frequência desse som na língua. Então, por exemplo, vocês concordam que sons que aparecem mais nas palavras, a criança vai passar a ouvir melhor e representar melhor, porque sons que não acontecem tanto? Então, aqui, que está nesse laranja meio avermelhado, a gente tem os sons que são muito comuns na língua, que aparecem bastante. Tá? Tem muita palavra na nossa língua com t, 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 m, n, l, r e k. Tá bom? Aí a gente tem outro oposto, baixa frequência no verdinho. Tem poucas palavras na nossa língua, ou menos palavras na nossa língua, com g, k, x, j, y, e v. Tá bom? Então, obviamente não é para vocês, né, saberem quais são os sons. Eu estou mostrando para vocês que alguns grupos de sons são muito frequentes na língua e outros não são tão frequentes. E o que acontece? A criança vai aprender também a fazer os sons lá no nosso filho, vai? Ela não vai começar a brincar com os sons e saber o que ela consegue produzir. Aquele som que ela brinca mais, que ela produz mais no nosso fio, ela vai começar a aprender melhor como fazer. Ela vai saber fazer mais rápido. Vai aprimorar. Então, eu já falei para vocês como a criança balbucia. É pá, 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 mamamá, dadá, badá, badá, mamá. Vocês não vão ver uma criança balbuciando, por exemplo, chacá, 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 né? Você não faz isso. Por quê? Porque esses sons são difíceis de produzir. Esses são numeritos, né, fortes, são sons mais fáceis que aparecem no vosso filho, são mais fáceis de produzir. Então, quando a gente junta as duas coisas, que é mais frequente e o que ela produz com mais facilidade, vão ser os que vão aparecer primeiro no desenvolvimento. E aí, se a criança quiser falar um som, né? Aqui tinha outro som, não tinha? Só que ela não aprendeu ainda, porque são sons que ela ainda não tem uma representação boa. Então, o que vai acontecer? Ela vai trocar por outros sons. Por isso que a criança pequena troca os sons na língua. Ela vai ter que começar a aprender primeiro aqueles sons que ela tem mais representação. Tudo bem, gente? Então, beleza. Eu vou fazer só um último vídeo aqui, que é interessante para vocês verem que além daquilo que ela ouve, além daquilo que ela pratica, ela também vai prestar atenção naquilo que ela vê.
definição de FAR? Não sabe disso? Doido, né? Não é doido? Então, você vai mostrar que a gente cria muitas ilusões. O nosso cérebro também tem muitas ilusões. E por que a gente ouve ele falando FAR aqui? Porque aqui está combinando. A gente está vendo uma boca que faz o som do FAR e eu estou ouvindo o som que parece com o FAR. Mas quando eu vejo a boca que faz o FAR, eu mudo a minha percepção. Por isso, gente, que na pandemia, quando todo mundo usava máscara, não era difícil de entender o que vocês falavam? É por isso que a gente precisa dessa nossa leitura labial. Faz a leitura labial. E a gente precisa da leitura labial para entender melhor o que a gente está ouvindo. Tá bom? Quando a gente precisa uma criança, a gente às vezes a criança tem dificuldade com NN. Aí você tem que mostrar para o aluno, para conseguir entender e falar. Na terapia da fome também, a gente usa muito essa parte visual, mostrar como que a boca faz. A língua, põe a língua para representar o som. Bom, gente, então, eu acho que já está acabando aqui, não tem? Então, só para a gente finalizar, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Então, tudo isso que eu mostrei, que eu fiz meio separado, com aquelas bolotas, a parte do uso da linguagem, o conteúdo da linguagem, a forma da linguagem, eu dividi para vocês saberem, mas na criança está tudo misturado. Ela está integrando todas essas informações no desenho dinâmico, tá bom? E claro, a gente tem influência genética, tem influências ambientais, tudo isso se relaciona para a criança se desenvolvendo. A criança pode ter uma ótima predisposição para aprender linguagem, mas se ela estiver num ambiente que não é muito bom para ela aprender, ela não vai se desenvolver muito bem. Ou ela pode estar num ambiente ótimo de estimulação, mas se ela tiver alguma predisposição genética, ela vai aprender menos e uma criança com desenvolvimento típico. Se ela tiver essa combinação, aí dificulta a vida dela, né? Ela já tem algum fator genético, está num ambiente que não é muito bom para ela aprender linguagem, vai ser difícil. E se ela tem as duas coisas boas, né? Uma boa predisposição para aprender linguagem e está num ambiente estimulante, ela vai voar, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente entender essas relações. E aqui, para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Tem vários estudos que acompanham as crianças ao longo do tempo, tá? Desde que elas nasceram até a idade adulta, especialmente até a adolescência. E a gente tem esses estudos que são longitudinais, e nessas primeiras fases, ali, dos 2 aos 5 anos, a gente pode ter mudanças. Crianças que, de repente, estavam indo bem no desenvolvimento da linguagem e passam a ter dificuldade. Ou crianças que estavam tendo dificuldade e passam a ter um bom desenvolvimento. Nessa janela dos 2 aos 5 anos, pode acontecer de mudar. Então, aqui, por exemplo, eram crianças que aos 2 anos tinham algum atraso de linguagem e a gente vê que elas se dividiram. Alguns continuaram com a dificuldade de linguagem aos 4 e outros melhoraram. As crianças que estavam no desenvolvimento típico também se dividiram. Uma parte pequena teve dificuldade aos 4 e outra parte foi bem, né? Continuou bem o desenvolvimento. Então, o que acontece? Nessa fase inicial, é possível que a gente tenha muita variação, muito mais do que, por exemplo, na parte motora. No desenvolvimento motor, a gente não tem tanta variação assim quanto a gente tem na linguagem. Tá? Mas, como a gente ainda não sabe muito bem, aos 2 anos, eu não consigo saber se essa criança que está aqui, com atraso, será que ela vai seguir essa trajetória e vai continuar com dificuldade, ou será que ela vai seguir essa trajetória e vai melhorar? A gente não tem ainda bons indicativos ou indicadores mesmo de qual trajetória ela vai seguir. Por isso que a gente volta para a ideia da intervenção precoce. É muito importante a gente intervir desde cedo. Se a criança for melhorar, ela vai melhorar mais rápido com a intervenção. Se ela tiver realmente dificuldade, ela vai começar a intervenção desde muito cedo. Bom? Então, acho que essa era a ideia, né, da gente falar um pouquinho sobre o negócio do que é bem abrangente, mas tentei reduzir um pouquinho para coisas que podem ser interessantes, né, para vocês, já que é um público tão diverso. E aqui, se vocês quiserem, tem aqui o meu contato, né, que eu sou do departamento de fono, como eu falei, aqui no Unicef, e estou à disposição. Bom dia! Bom, Marina, você deixa eu falar. Foi legal? Tudo bem? Então, ela começou de uma forma bem interessante, com a história da ideia. O que é ideia?
Temple grandinho. Vocês colocarem aí, Temple, T-E-M-P-L-E. O grandinho, G-R-A-N-D-I-E. Grandinho é uma moça que ela vai para o Arizona, ela é de Massachusetts, ela vai para a fazenda dos tios dela, no Arizona, e lá ela tem um contato que a impressiona demais. Esse contato com um animal vaca aguamate. E ela tem, presta atenção, muito importante. Ela tem o autismo, muito importante. E assim não tem esse contato. Ela é não verbal, muito interessante. E ela percebe algo que muda a vida dela. Hoje ela está com 78 anos. 78 anos. Para verem em relação ao prognóstico que mudou na vida dela. Então, totalmente real. É um dos filmes mais bonitos que eu vi desse assunto. Não, filme. Tem documentário, tem livro, tem opção de coisas a respeito da grandinha. Aí, o filme dele, esse filme, 76. É espetacular. E nos ensina muito essa parte de ver e não ver. Tá? Máscara presente ou não. Tá bom. Está presente. Esse é um detalhe. Mas obrigado. Tá? E realmente, tem falado.